mostrar para vocês um pouco da cerimônia de posse do Matheus Souto Maior, né, que aconteceu na última sexta-feira. Mas a gente ainda tem um trecho para mostrar, então vamos acompanhar. Nós vamos nos reinventar, nós vamos juntar todo mundo, nós vamos pedir o apoio da federação, presidente Evandro. Nós vamos precisar do apoio de todos os ex-presidentes, nós vamos precisar do apoio do conselho, né? Nós somos o esporte. Temos um desafio também muito forte de resgate da nossa tradição, de resgate da nossa identidade. Esse segundo semestre aí machucou muito o torcedor, nos machucou muito. Mas eu tenho certeza que com tudo que nos envolve, né, com as nossas vice-presidências, com as conexões que nós vamos ter com a inclusão, a acessibilidade, pessoal do social, né, nós vamos fazer a Ilha do Retiro pulsar novamente. Né, nós vamos fazer o torcedor voltar a ter orgulho de vestir as nossas cores, eu não tenho dúvida disso. Sabemos que a caminhada é longa, sabemos que o desafio é grande, mas sabemos também que nós todos, unidos, faremos o esporte voltar a brilhar e a ser grande. Muito obrigado por todos que estão aqui. Nós gostaríamos de convidar, assim que o presidente Ademar encerrar a cerimônia, que os que quiserem possam nos acompanhar, que nós vamos colocar o nosso mastro de pé hoje de novo, tá bom? Bom, é trabalho, né, e contar com aquela pitada de sorte também para o novo presidente do Leão. Agora é hora do Melita. Ô Nanda, lá no VibraCast, eu recebi o Bertini na semana passada, né? Grande Bertini. Ele falou do resultado das eleições, do que é que ele pensa do esporte. A gente abordou vários e vários temas, muito assunto bacana. O Bertini é um cara super inteligente e a gente tem um dos trechos para mostrar para a galera aí do Novo Esportes. Assim que eu abri o programa aqui, Bertini, eu estava falando sobre Léo Condé, que durante a campanha da equipe de Matheus Souto, em caso de vitória, já está apalavrado. E hoje o Léo Condé foi até as redes sociais e disse, não, nunca fui procurado pelo esporte. Soube de alguma coisa? Olha, o que eu posso dizer, vocês sabem que eu fiz a mediação das 3 chapas. Isso. O primeiro ponto posto sobre a mesa, na reunião, eu até lembro que antes de falar de elenco e tudo, eu disse, olha, eu acho que tem uma coisa que é a prioridade das prioridades. O esporte tem um ano de recuperação judicial e de compromisso com a Fazenda Nacional. Não são valores tão expressivos, mas essa tem que ser uma prioridade que não pode faltar, não pode deixar de ser honrada mês a mês, porque complica. Aí não adianta a gente estar sonhando com técnico e sonhando com elenco, sem estar com esses 2 compromissos garantidos, né, para poder a gente ter fôlego. O segundo ponto colocado foi exatamente esse, Carlos Eduardo, de treinador. E, inclusive, com os próprios candidatos, eu disse, olha, era fundamental para a gente se a gente tivesse um consenso. Eu sei que é difícil essa comissão. A gente poderia trabalhar com calma já a negociação em nome dos 3. E a gente já teria um ganho de escala fundamental. Sim, total. E aí, para responder sua pergunta, não houve um consenso exatamente porque existiam preferências distintas. Dos 3? Dos 3. Cada um nome? Tinha um nome diferente. Não, na verdade, tinham listas de 2, 3 nomes. Às vezes tinha um nome comum, mas não era o da preferência. Entendo. Eu entendo também, Carlos Eduardo e torcedor, que técnico é uma escolha muito pessoal da direção de uma forma geral, porque é como uma escolha que um presidente faz de um ministro, que um governador faz de secretário, é um cargo de confiança, não deixa de ser. Então, para você gerar consenso, e aí na política, por mais que você tenha uma base partidária que possa instruir, o presidente ou o governador, o prefeito tem o direito de escolha, porque diante de tantas coisas, é uma eleição que terminou anteontem muito tarde, um dia que você tem que tomar pé da situação, talvez não tenha tido algum contato, mas esse era o nome que tinha sido colocado sobre a mesa da parte da chapa vencedora, que eu acho e reputo um treinador interessantíssimo. Demais. Né, pelo trabalho que ele executou no Vitória e no próprio Ceará e as condições que são muito parecidas para o esporte nesse momento, eu acho que é um nome que cabe muito bem.
caberia, né? Só que quando eu conversei com o Bertini, pouco tempo depois o Léo Condé soltou lá, né, uma nota de que nunca tinha sido procurado pelo Sport, então ele caberia no Sport, não vai caber. Chegou a hora. Mostrar a folha salarial dos clubes, olha aí, nos anos anteriores, comparação da folha salarial deste ano para os anos anteriores. E aí, em 2025, o Sport, folha de salarial 6 milhões, em 2026 o Matheus Souto Maior já disse que vai reduzir a folha para 3,5 milhões. Ele queria 3 a 4, né? Carlos já disse que não concorda com 4. Não. Ainda mais, Nanda, depois daquele áudio do Luciano Bivar, que vazou no final de semana, né? Quando o Luciano, Luciano assustou Mais ainda. Mas ele assustou pela transparência, tá? Né? Então, assim, não há outra forma senão de uma redução drástica, como vai ser dessa folha do Sport. E por isso a setinha vermelha, né? Agora a gente quer tem saber, cair. Carlos, essa baixa que vai ter da folha salarial do Sport, como é que vai ficar os atletas que ainda têm contrato, né? Como é que se vão aceitar reduzir salário, como é que o Sport vai trabalhar com eles, se vai emprestar. A gente ainda não sabe disso, porque o Sport ainda está se montando, né? Se o Matheus seguir o que o Luciano falou, por exemplo, ele disse lá no áudio, os portugueses que têm salários altíssimos, dispensa e judicializa. O que é que ele disse? Deixa correr para a justiça. Foi tipo, não tem o que fazer não. Dispensa, frente, né? Não negocia, dispensa mesmo e deixa eles correrem para a justiça. Veja, isso é palavra do Luciano. Não sei se o Matheus vai seguir o que ele falou. Náutico, aí tem um acréscimo, né? Significativo, porque subiu de divisão. Então vai para uma folha de 2,5 milhões de reais. É um acréscimo bem significativo. Santa Cruz também sobe a folha, porque subiu de divisão. Divisão tem que subir, e né? tem um certo aporte já que vai chegando aos pouquinhos do pessoal da SAF. Então, isso significa mais equilíbrio. Você vê da folha do Sport para a do Náutico, né, é uma diferença... É 1 milhão, né? 1 milhão de reais de diferença de cada folha. Exatamente. O Sport ainda está um pouco mais, porque veio da Série A, né? E não pode baixar tanto. O Náutico subiu. Eu acho que foi uma subida legal do Náutico. Eu acho que vai dar uma valorizada grande no time. O time já vem trazendo vários atletas que eu fiquei muito feliz, muito satisfeita. Estou, né, até agora com as contratações do Náutico. Eu acho que o Náutico se deu bem nas contratações, nomes bons de jogadores que estão vindo. Claro que a gente vai ver em campo no próximo ano, mas eu gostei muito desses nomes que já foram anunciados e o Santa Cruz também, viu, Carlos? Eu acho que para uma Série C de Campeonato Brasileiro, 1,5 milhão de reais aí investido nos jogadores, eu acho que é um valor bom para se fazer uma boa competição. Bruno Rodrigues, eu entrevistei na última segunda-feira no VibraCast, e essa folha aqui, a partir do momento que a SAF for oficializada, qual é a previsão? Final de março, começo de abril. Aí a injeção financeira é diferente, completamente diferente, porque são 36 milhões no futebol no primeiro ano. Então isso aqui, né, é só fazer a conta de padaria. 36 milhões para 12 meses é 3 milhões por mês. Isso aqui pode dobrar. No início do Campeonato Brasileiro da Série C. Se realmente bater certo, quando é que começa a Série C? Abril. Quando é que a SAF deve ser oficializada? Abril. Então o Santa teria exatamente o dobro dessa folha. Pode se tornar, sem dúvida, a maior folha, com 3 milhões, sim, do Campeonato Brasileiro da Série C. Por lá tem o Paysandu, que deve investir bem, mas o Santa deve virar a maior folha se a SAF chegar. Então, tá aqui. Retrô, não sei. O Retrô... Mas o Retrô deve passar de 1 milhão, tranquilo. Né? O Laércio nunca bota também de uma bala, não. Mas, então ele passa de 1 milhão também para chegar nessa briga. Isso foi entrevistado e ontem a gente teve o Tininho. Mas ainda falando do Bertini, um outro tema da semana passada a gente abordou e você acompanha agora. Aí eu lhe pergunto, quanto tempo o Sport vai precisar, quantas temporadas o Sport vai precisar para voltar a ser o que a gente sabe e a gente conhece do Sport? E aí vai começar com o Matheus, né? Sem dúvida. Carlos Eduardo, é difícil. A gente teve um outro... Não foi uma sequência depois da gestão de Arnaldo, não é tão positiva. A gente teve um momento ali também de instabilidade. Teve. Foi difícil achar um presidente, né? Foi difícil, teve aquele problema ali e tal. Foi em plena pandemia, né? Sim. Em plena pandemia. Olha, eu costumo dizer o
seguinte, olha, o problema das crises do esporte, pelo menos eu vivenciei algumas pelo meu tempo, e se eu considerar que eu frequento estádio desde 5 anos, eu vou fazer 65, portanto são quase 60 anos indo a estádio, né? Eu fui a primeira vez com 5 anos levado pelo meu pai. E meu pai já dizia, e até no dia de morrer, eu até contei isso, né? Meu pai morreu como consequência de um jogo do esporte. O esporte perdeu, não sei se você sabe disso, mas eu usei essa frase até para sensibilizar o pessoal, né? Eu lembro que eu tive uma conversa com ele no almoço e à noite, quando eu voltei, depois até que fui estudar com o Sandra, a gente estava se preparando para uma prova do mestrado e viajar do outro dia para um congresso. Aí meu pai disse, não, eu vou acompanhar o esporte porque eu sei o que é crise no esporte. Quando o esporte entra em crise, né, a volta depois da crise é muito dolorosa. E aquilo foi 83. O esporte vinha de um tricampeonato, 80, 81, 82, campeonato pernambucano. Fez um campeonato de 83 muito ruim, mesmo assim foi para a disputa do supercampeonato que o Santa Cruz ganhou. Foi exatamente no jogo contra o Santa Cruz que ele teve um infarto, né? Nesse jogo e nesse dia. No estádio. E aí isso me fez, no dia 30 de novembro agora, lembrar dessa história da crise. Por isso que eu coloquei, por coincidência, dias depois, 3 dias depois, eu estava na reunião histórica do Conselho, né, colocando o assunto da crise. Então a gente vivenciou momentos muito difíceis, né? O esporte passou, dentro daquela questão do peso do que era o Campeonato Pernambucano, a gente passou 12 anos sem ser campeão. Você já pensou o que seria passar hoje 12 anos sem ser campeão? Sem ter um título? Pode não ter tido a sequência de derrotas como esse ano. E tantos jogos perdidos na Ilha do Retiro, que foi trágico, dito pelo próprio Yuri. Mas era uma tragédia. Eu ia para a escola, o bullying de perturbar o esporte, é que o esporte ia virar, com todo respeito ao Papa, Leão 13. Porque ia ficar 13 anos. 13 anos sem título. Matheus foi claro, quer cortar a folha de 6 milhões para 3,5 milhões. É uma redução drástica de quase 50%. Eu pergunto a você, veterano que viu o esporte ser gigante, dá para montar um time de Série A com preço de liquidação? Ou estamos assinando um pacto com a mediocridade para os próximos 2 anos? Se essa austeridade resultar em um time sem alma e sem qualidade, essa gestão será lembrada como a que abriu mão da glória para virar contadora de moedas. O esporte não é banco, o esporte é futebol, é paixão, é pressão. Mas agora eu quero ouvir você, que vive o esporte 24 horas por dia. Você prefere um time barato e organizado financeiramente na Série B ou quer o Leão investindo pesado para retomar seu lugar de direito na elite, custe o que custar? Se você é um rubro-negro leonino esportista de verdade, daqueles que não fogem da briga e defendem o clube até o fim, não saia daqui sem dar o seu rugido. Deixe seu comentário agora, curta o vídeo para fortalecer a nossa voz e inscreva-se no canal Bastidores do Leão. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. A verdade precisa chegar em cada torcedor que ama este clube.